Os cidadãos e a improbidade administrativa. No processo de interação, o ensino e a aprendizagem são importantes. Vejam só a importância deles para a vida dos cidadãos. Eles deveriam despertar interesse sobre o conteúdo da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992. Importante seria para os cidadãos conhecer e aprender essa lei que dispõe sobre as sanções e contém a descrição das condutas dos agentes públicos. Conte essa história, professora. O que fizeram eles? Perguntou uma aluna. Enriqueceram? Agiram de má fé? Causaram danos ao patrimônio público? Violaram os deveres de honestidade, legalidade, lealdade para com o Estado? Respondeu a professora. Ainda otimista, ela sonha. E enquanto estava preparando suas aulas, ela sonhava ensinar sobre improbidade administrativa. A professora otimista sonha. Um dia ela ainda ensinará aos cidadãos conhecer a lei de improbidade administrativa. A professora conscientizada sonha. Um dia todos os cidadãos estarão presentes em suas aulas para compreender, discernir, fiscalizar os atos dos agentes públicos. A professora conscientizada dos direitos e deveres dos cidadãos sonha com os questionamentos de seus alunos. O que é improbidade administrativa, professora? Entre aspas, ela sonha com muitas respostas. Improbidade administrativa é a caracterização atribuída pela Lei número 8.429, de 1992, conhecida como LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a determinadas condutas praticadas por agentes públicos e também por particulares que nelas tomem parte. Improbidade administrativa é o designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é contrário à honestidade, ou seja, à boa-fé, à honradez, etc. Improbidade administrativa é a ocorrência de atos ilícitos praticados por agentes públicos que passam a agir sem observância da lei, da moral e dos bons costumes. O que é necessário, professora, aos cidadãos e aos agentes públicos? É necessário o conhecimento dos trabalhos dos agentes públicos. Com zelo e honestidade, ao trabalhar com o erário e com o patrimônio público, ela respondeu. E assim, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, no sonho da professora, passou a ser de fácil compreensão para todos os cidadãos da sua cidade e do município. É bom sonhar, um sonho é sonhar juntos por uma sociedade civil mais consciente. E nesse sonho, com o tempo, a aluna se tornou professora. A nova professora também sonha ensinar
a cobrar do administrador, do agente público, dos políticos. E uma nova aluna perguntou: quem é o agente público? É o administrador, respondeu a professora. E a professora continuou ensinando. O administrador deve trabalhar em prol de uma gerência do dinheiro arrecadado pelos impostos, dos bens adquiridos pelo Estado, dos bens públicos em geral e da imensa riqueza do país, para o bem de todos. O Ministério Público Federal atua cuidando judicialmente dos bens que pertencem ao povo brasileiro. De sonhar sempre essa história de sonho pelo bem comum, pelos direitos e obrigações de todos os cidadãos, o Manual da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, estará nas mãos de todos os cidadãos, sem distinção de cor, raça ou religião. Todos serão conhecedores da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, por sua importância. O manual é um incentivo do Ministério Público Federal aos cidadãos para a vivência da cidadania. Infelizmente, o referido importante manual ainda não chegou às mãos de todos os cidadãos, sem distinção, em todas as cidades do Brasil. A professora continua sonhando. Ela é otimista, ela sonha. Um dia, juntos, todos os cidadãos e o Ministério Público Federal trabalharemos em prol do bem comum, da imensa riqueza dos bens que pertencem ao país, ao povo brasileiro. Sidneia Nunes Guimarães trabalhou como professora de educação especial, alfabetização, português, inglês, literatura, redação, educação física, arte, direito, etc. Coordenadora, supervisora pedagógica. Sidneia Nunes Guimarães, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais.
Livro Profissão Advogada. Autora Sidneia Nunes Guimarães. Direito Administrativo, Improbidade Administrativa. Aula 9 de maio de 2020. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, boa noite. O ensino, a aprendizagem, o saber, o conhecer sobre direito administrativo e improbidade administrativa é essencialmente importante. Vejam só a importância do referido conteúdo e da interpretação no processo ensino-aprendizagem para a vida e para o dia a dia de todos nós. Vamos refletir, raciocinar. Nós não podemos nos esquecer da importância de nos conscientizar, aprender, saber e conhecer sobre direito administrativo e improbidade administrativa. Origem e perspectivas do direito administrativo. Marcos Henrique Machado. Abre aspas. A origem do direito administrativo, fecha aspas. Abre aspas. Na Inglaterra, depois dos Estados Unidos e na França, emergiram os fatos sociais que conceberam o direito administrativo. Fecha aspas. Abre aspas. Como disciplina jurídica, a Universidade de Paris foi a primeira a inseri-la no curso de Direito. Fecha aspas. Zanobin Guido. Fecha aspas. Abre aspas. Juristas franceses consideram as leis de Napoleão Bonaparte como ponto de partida do direito administrativo. Fecha aspas. Abre aspas. O direito administrativo no Brasil. Fecha aspas. Abre aspas. As ordenações do Reino de Portugal, aplicadas no período colonial, continham copiosas normas sobre direito administrativo. A administração está ainda indistinta da legislação e da jurisdição, refletindo o absolutismo do monarca, parcialmente transmitindo aos seus agentes. Fecha aspas. Direito administrativo. Abre aspas. O direito administrativo é o ramo do direito que estuda as funções e atividades administrativas do Estado. Fecha aspas, disse a professora. Professora, estudando sobre direito administrativo, eu li. Conforme Odete Medawar, 2003. O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que regem a atuação da administração pública, fecha aspas, disse uma aluna. Muito bem, parabéns. Sua participação, bem como a participação de todos vocês, é muito importante, disse a professora. Entre aspas, direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que regem a relação da administração pública, o seu funcionamento e a sua organização, fecha aspas, disse a professora. Improbidade administrativa. O que é improbidade, professora? Perguntou uma aluna. Abre aspas. Improbidade é a ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, fecha aspas, respondeu a professora. No Notícias Jus Brasil, nós aprendemos assim. O que se entende por improbidade administrativa? Abre aspas. Improbidade administrativa é o designativo técnico para conceituar corrupção. A corrupção é contrária à honestidade, à boa-fé, à honradez. Fecha aspas. Continuou falando a professora. E a professora disse mais, abre aspas, improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por agente público durante o exercício de sua função. Fecha aspas. Um aluno levantou a mão e disse, com licença da palavra professora. Segundo o dicionário online de português, improbidade, abre aspas, que não possui probidade, sem honestidade, falta de moralidade, fecha aspas. Muito bem, parabéns. Sua participação, bem como a participação de todos vocês, é muito importante, disse a professora. A própria palavra improbidade, como podemos observar, o prefixo in da palavra improbidade, in significa que não possui probidade. E a professora continuou falando, abre aspas, a improbidade administrativa configura um ato ilícito com natureza civil, previsto na Constituição Federal, como uma modalidade de violação qualificada ao princípio da moralidade administrativa. Fecha aspas. Quem pode praticar atos de improbidade, professora? Perguntou uma aluna. Abre aspas. Os sujeitos dos atos de improbidade. Tem-se o sujeito ativo, que pode ser um agente público ou um particular, em colaboração com este, ou seja, um agente público. Fecha aspas. Existe o sujeito passivo, professora? Perguntou uma aluna. Sim, respondeu a professora. Abre aspas. O sujeito passivo pode ser representado por uma série de entidades e órgãos, na forma da lei. Número 8.429/1992. Lia. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de improbidade administrativa. Sidneia Nunes Guimarães, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista. Sidneia Nunes Guimarães e família. Sidneia Nunes Guimarães, de 1960 a 2016, frequentou escolas, fez mais de 50 cursos. Estudou em 7 faculdades, concluiu 11 cursos superiores, entre graduações e pós-graduações. Concluiu cursos de letras, português e inglês, direito, letras, português, literatura, pós-graduação em língua portuguesa, pedagogia, pós-graduação em supervisão de novo, orientação, inspeção, administração escolar e psicopedagogia.
Realiza pesquisa sobre direito, investigações, alimentação, psicanálise e meditação. De 1978 a 2018, realiza pesquisa sobre contabilidade. Trabalhou em escritório de contabilidade. De 1979 a 1986, trabalhou como bancária. Sidneia Nunes Guimarães concluiu cursos de capacitação em língua inglesa e interpretação de texto televisivo. Concluiu cursos de pedagogia de projetos, coordenação pedagógica, psicomotricidade e gestão educacional. Sidneia Nunes Guimarães trabalhou como professora de educação especial, alfabetização, educação infantil, português, inglês, literatura, redação, educação física, arte, direito, etc. Trabalhou como coordenadora, supervisora pedagógica, pedagoga. Livros Sidneia Guimarães, a jovem poeta. Autora Sidneia Nunes Guimarães. Primeira edição, 1990. Segunda edição, 1994. 314 páginas ilustradas. Literatura brasileira. Poesia, crônica, discurso. Página 278. Professora Sidneia Nunes Guimarães. Advogada militante. Trabalha em seu escritório profissional de advocacia. Advogada da ativa. Curadora especial. Foi nomeada e trabalhou na qualidade de advogada ad hoc, defensora da ativa, pesquisadora e espectadora de julgamentos do Tribunal do Júri. Exerce atividade mercantil, trabalha com edições de obras literárias, planejamento e organização, artes gráficas e trabalhos artesanais dos livros de sua autoria. Sidneia Nunes Guimarães, IWA. Em 10 de outubro de 1989, a professora Sidneia Nunes Guimarães fundou a Associação de Desenvolvimento Comunitário. A professora Sidneia foi eleita vice-presidente da referida associação e sua mãe, senhora Dona Gleuci Nunes Guimarães, foi eleita presidente da citada associação. No período de mais de 10 anos, a professora e advogada Sidneia Nunes Guimarães trabalhou em igrejas, trabalhou em um jornal, revista, editora, associação e cooperativa, através de uma organização internacional de combate à fome, ao desabrigo, ao analfabetismo, etc., em prol de pessoas carentes, pobres, no sentido literal do termo ou da palavra. Sidneia Nunes Guimarães fez curso de investigações através do Instituto Nacional de Inteligência e Investigações. Foi nomeada delegada auxiliar do Instituto Nacional de Pessoas Procuradas, Departamento de Inteligência e Investigações. Trabalha em defesa de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, animais e do meio ambiente. Livros A Paz nas Tardes Azuis de Primavera. Autora Sidneia Nunes Guimarães. 4.786 páginas ilustradas. Livro de Braços com o Trabalho e a Arte de Conviver. Autora Sidneia Nunes Guimarães. A Querida Professora. Autora Sidneia Nunes Guimarães. Profissão advogada. Livro de autoria de Sidneia Nunes Guimarães. Sidneia Nunes Guimarães escreveu mais de 20 livros. Nos referidos livros, nas páginas Opiniões sobre autora e Méritos Literários, existem páginas e mais páginas falando sobre a poeta, escritora, professora e advogada Sidneia Nunes Guimarães, sobre os livros de sua autoria e sobre os trabalhos realizados pela Sidneia. Em Opiniões sobre autora, em cada livro existem mais de 500 páginas falando sobre a personalidade e obras da escritora Sidneia Nunes Guimarães. Sidneia Nunes Guimarães. No período de quase 20 anos, recebeu diplomas de personalidade esferafelicense, honra ao mérito, personalidades, prêmio imprensa, gente de expressão, amiga da imprensa e recebeu também homenagem especial, Expressão Cultural de Minas Gerais 2019 e homenagem especial, Notáveis de Minas Gerais 2019. Através do jornal O Esferafelicense, diretor responsável, professor
Paulo Roberto de Souza. Jornal Correio Serrano, diretor responsável, professor Gilson Carlos Muniz, jornalista. Livro Legente, publicidade, editora Sidneia Nunes Guimarães, SNG. Jornal Folha de Curvelo, presidente, professor Idelmar Gonçalves, jornalista. Da Folha de Curvelo, a escritora Sidneia Nunes Guimarães recebeu o troféu Inspeção Cultural de Minas Gerais 2019 e homenagem especial também, Notáveis de Minas Gerais. Sidneia Nunes Guimarães recebeu homenagens à sua pessoa como poeta, escritora e personalidade elegante. Estela Brasiliense, Estrela de Brasília, Brasília, Distrito Federal. Da revista Brasília e da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias, revista acadêmica. Presidente Reis de Souza, escritor e jornalista, para Sidneia Nunes Guimarães, por seus relevantes trabalhos realizados em prol da cultura nacional. Sidneia Nunes Guimarães. Poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de Academias de Letras Nacionais e Internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista, Sidneia Nunes Guimarães e família.
Livro Profissão Advogada. Autora Sidneia Nunes Guimarães. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Os cidadãos e a improbidade administrativa. No processo de interação, o ensino e a aprendizagem são importantes. Vejam só a importância deles para a vida dos cidadãos. Eles deveriam despertar interesse sobre o conteúdo da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992. Importante seria para os cidadãos conhecer e aprender essa lei, que dispõe sobre as sanções e contém a descrição das condutas dos agentes públicos. Conte essa história, professora. O que fizeram eles? Perguntou uma aluna. Enriqueceram? Agiram de má fé? Causaram danos ao patrimônio público? Violaram os deveres de honestidade, legalidade, lealdade para com o Estado? Respondeu a professora. Ainda otimista, ela sonha. E enquanto estava preparando suas aulas, ela sonhava. Ensinar sobre improbidade administrativa. A professora otimista sonha. Um dia ela ainda ensinará aos cidadãos conhecer a Lei de Improbidade Administrativa. A professora conscientizada sonha. Um dia todos os cidadãos estarão presentes em suas aulas para compreender, discernir, fiscalizar os atos dos agentes públicos. A professora conscientizada dos direitos e deveres dos cidadãos sonha com os questionamentos de seus alunos. O que é improbidade administrativa, professora? Entre aspas, ela sonha com muitas respostas. Improbidade administrativa é a caracterização atribuída pela Lei número 8.429, de 1992, conhecida como LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a determinadas condutas praticadas por agentes públicos e também por particulares que nelas tomam parte. Improbidade administrativa é o designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é contrário à honestidade, ou seja, à boa-fé, à honradez, etc. Improbidade administrativa é a ocorrência dos atos ilícitos praticados por agentes públicos que passam a agir sem observância da lei, da moral e dos bons costumes. O que é necessário, professora, aos agentes públicos e aos cidadãos? É necessário o conhecimento dos trabalhos dos agentes públicos, com zelo e honestidade ao trabalhar com o erário.
e com o patrimônio público. Ela respondeu. E assim, a lei de improbidade administrativa, no sonho da professora, passou a ser de fácil compreensão para todos os cidadãos de sua cidade e do município. É bom sonhar, um sonho a sonhar juntos. Sonhar juntos por uma sociedade civil mais consciente. E nesse sonho, com o tempo, a aluna se tornou professora. A nova professora também sonha ensinar a cobrar do administrador, do agente público, dos políticos. E uma nova aluna perguntou: quem é o agente público? É o administrador? Respondeu a professora. E a professora continuou ensinando. O administrador deve trabalhar em prol de uma gerência do dinheiro arrecadado pelos impostos, dos bens adquiridos pelo Estado, dos bens públicos em geral e da imensa riqueza do país. Para o bem de todos, o Ministério Público Federal atua cuidando de somente dos bens. Bens que pertencem ao povo brasileiro. De sonhar sempre. Essa história de sonho pelo bem comum, pelos direitos e obrigações de todos os cidadãos, o Manual da Lei de Improbidade Administrativa, estará nas mãos de todos os cidadãos, sem distinção de cor, raça ou religião. Todos serão conhecedores da Lei nº 8.424, de 2 de junho de 1992, por sua importância. O manual é um incentivo do Ministério Público Federal aos cidadãos para a vivência da cidadania. Infelizmente, o referido importante manual ainda não chegou às mãos de todos os cidadãos, sem distinção, em todas as cidades do Brasil. A professora continua sonhando. Ela é otimista, ela sonha. Um dia, juntos, todos os cidadãos e o Ministério Público Federal trabalharemos em prol do bem comum, da imensa riqueza, dos bens que pertencem ao país, ao povo brasileiro. Sidneia Nunes Guimarães, IWA. Poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista. Sidneia Nunes Guimarães e família.
Sidneia Nunes Guimarães, IWA, poeta, escritora, professora, lutadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista, Sidneia Nunes Guimarães e família.